Oremos. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom e fiel, eterno Pai da graça, Pai da misericórdia, agradecemos seu santo nome por ter nos dado a oportunidade de participarmos mais uma vez num serviço divino. Pai, entregamos entre suas mãos este momento para que tudo o que vai sair diante desse altar possa ser servido como alimento para nossas almas. Pai, tu conheces as preocupações e as orações de cada um dos irmãos e irmãs na sua casa, Pai. Pai, tu conheces os nossos corações. Pai, tu conheces os nossos pecados, a nossa iniquidade. Pai, tu conheces o fundo dos nossos corações mais do que a nós mesmos. Ouve nossos corações e as nossas orações. Estende a sua mão. Seja conosco desde o início até o final. Que nenhum mal possa atrapalhar este momento. Ouve nossos pedidos, que as nossas orações sejam ligadas com todos os filhos de Deus e servos de Deus, do ministério do diácono até ao apóstolo maior. Oremos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do ressuscitado esteja convosco. Na manhã de hoje, as palavras estão na carta de Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, que diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que... Muito obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito bom ouvir as palavras de Deus. Isso traz para nós também, nesse hino que acabamos de ver, as palavras de Deus são tão doces. E essas palavras de Deus que nos guiam todos os dias. Neste mês de agosto, os primeiros serviços divinos falavam muito sobre a igreja. E no serviço divino de hoje e no próximo, dado na mesma sequência, também vamos nos falar de como é que Deus quer que a nossa igreja seja guiada. Por isso, Ele deu os mandamentos. Por isso, nós aprendemos também a confissão de fé, os artigos de fé. São coisas que nos orientam diante da casa do Senhor. E a palavra de hoje é um mandamento que Deus deu a Moisés naquela época. Deus deu 10 mandamentos e o de hoje refere-se ao 4º mandamento, que é um dos mandamentos também importantes, que nos falam honrar o pai e a mãe. Por que essa mensagem chega diante de nós? Porque o Senhor quer que nós vivemos na harmonia. E para que haja harmonia, nós também, como filhos, precisamos honrar os nossos pais.
E isso também, da mesma forma, os pais também devem cuidar dos filhos. Mas isso não é só para a criança, mas isso é para toda a vida. E Deus quer que nós também tenhamos essa harmonia. Por que usou o exemplo do pai para nós? Porque os pais têm uma função muito importante na vida dos seus filhos. Porque os pais têm a função de criar os filhos, mostrar o caminho, ensinar para eles. E um filho que segue os conselhos dos pais vai andar de forma digna. E um filho que não segue, isso também tem grande chance dele estar perdido. E isso é importante que nós reconheçamos isso. E a palavra também nos mostra que nós precisamos seguir esse mandamento. Mas o que é honrar? Às vezes nós vamos perguntar, mas honrar os pais, o que seria? Honrar os pais é mais do que obedecer. Não é apenas obedecer o que os pais mandam. Mas honrar aos pais é muito além. Honrar aos pais quer dizer atribuir valor a eles. Honrar os pais quer dizer conceder dignidade aos nossos pais. Porque a vida é um ciclo, né? Muitas vezes, nos momentos iniciais, nas fases iniciais da vida, o pai cuida, os pais, né? No geral, pai e mãe, os pais é que cuidam dos filhos, dão comida, até no início, dão banho, vestem as crianças, dão comida. À medida que vai crescendo, o cuidado também vai ficando diferente. Levam na escola, pagam as contas, fazem tudo. Mas depois também chega numa outra fase da vida, que os pais também ficam idosos. Aí quem vai cuidar são os filhos. Os filhos que cuidam dos pais nessa fase. Às vezes o pai fica doente, o filho é que vai levar no hospital, filho que vai dar medicação, vai lembrar, não tem que tomar medicação. E às vezes também chega nos momentos, às vezes os filhos precisam dar banho nos pais, porque não tem mais em condições de fazer isso. Então, isso é que honrar. Independentemente do momento, nós precisamos dar essa dignidade a essas pessoas que são muito importantes para as nossas vidas. E aí também vem uma pergunta, mas e quando os pais não se comportam bem? Quando os pais agem de forma injusta? E quando os pais, no momento em que deviam ensinar coisas certas, começam a ensinar coisas erradas, e como é que nós devemos nos comportar nesse momento? Precisamos aceitar tudo, porque meu pai falou, você tem que matar pela pessoa, mas Deus diz que não matará. O que eu tenho que fazer nesse momento? E a Bíblia está claro que a palavra de Deus está acima de tudo. Nós precisamos honrar os nossos pais, precisamos respeitar as nossas autoridades na terra, mas, em primeiro lugar, a Deus. A palavra de Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus, não se opõe a honrar os pais, mas existe uma hierarquia. Isso quer dizer o quê? Primeiro, Deus, depois as autoridades da terra, que inclui os pais e os demais. E como exemplo também, Jesus, quando tinha 12 anos, saiu com os pais, foram para Jerusalém, eles tinham o hábito de ir lá. E teve uma vez, foram lá,
ele ficou. Os pais estavam indo, olhando a criança, não viram a criança. Cadê a criança? Ficaram à procura de Jesus. Afinal, Jesus ficou lá, dentro do templo, conversando, ensinando, questionando e fazendo a obra de Deus. Aí, depois, os pais voltaram, ficaram à procura e até acharam o menino. Aí perguntaram para Jesus: mas filho, onde você estava? Nós ficamos todo o tempo à procura de você. Jesus respondeu: eu estava aqui fazendo o trabalho de Deus. E os pais pediram para eles, para o Jesus, que precisava voltar para casa. Mas Jesus conversou lá no momento e depois foi para os pais, seguiu os pais. O que Jesus fez? Jesus respeitou a sua missão, que era de ensinar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo também obedecer aos seus pais, que são suas autoridades aqui na terra. Ele não precisou desobedecer a Deus para honrar os seus pais, e também ele não precisou desonrar os seus pais para poder seguir o caminho de Deus. Então, isso que nós precisamos seguir. A única exceção para essas regras diante das nossas autoridades é só quando se opõe à lei divina. Aí, mas se não há oposição com a lei divina, nós precisamos respeitar aos pais, que são as nossas autoridades máximas. E esse mandamento é permanente em todos os aspectos, até mesmo nos aspectos profissionais, nos aspectos de vida do dia a dia. Essa lei traz o pai como nosso exemplo, mas também nós temos autoridades fora da família. E nós também precisamos respeitar essas autoridades, mas precisamos sempre lembrar que a lei divina está sempre acima de tudo. O 10º artigo da fé nova apostólica fala sobre isso, que nós precisamos respeitar as autoridades, mas também eles falam que é importante que as suas ordens sejam de acordo com a lei divina. Isso é muito importante para nós, como filhos de Deus. Isso é muito importante para nós conseguirmos preservar a nossa salvação, mas também viver na harmonia com os outros. Porque Deus não quer que nós ficamos brigando. Não, eu sou filho de Deus, ou isso, a Bíblia. Não, Deus quer que nós aceitemos a palavra dele, que nós cuidemos o que ele ensina, mas ele quer também que nós vivemos dentro da harmonia onde nós estamos, desde a nossa família e a sociedade no geral. Então, para isso, qualquer lugar que nós vamos, existem regras. Nós também temos a obrigação de respeitar as regras que nos são impostas. Precisamos respeitar essas regras. Ao mesmo tempo, só lembrar da hierarquia que nós aprendemos. Se essas regras que nos são impostas não vão ao contrário com a nossa fé, precisamos respeitar. E temos a obrigação de respeitar essas ordens. Só na medida que, quando se opõe, você precisa matar alguém, você precisa fazer mal no outro, aí nós precisamos julgar. Isso não vai de acordo com a minha fé. Então, essa ordem, de acordo com a hierarquia, eu preciso respeitar primeiro a ordem divina, que está acima de tudo. E as palavras também do dia de hoje não vêm apenas para os filhos, para quem recebe ordem, mas também para o outro, para os pais também. Então, os pais, como é que cuidam dos seus filhos? Porque os pais precisam ser também modelo perante os seus filhos. Os filhos precisam olhar os pais como um exemplo. Os pais também precisam respeitar os seus filhos.
Os pais precisam amar os seus filhos. Precisam cuidar. Porque quando os pais têm esse cuidado, muitas das vezes o respeito é algo automático. A honra é uma coisa automática. E, às vezes nos encontramos, mas fulano de tal tem pai. Pai dele faça isso, faça aquilo, mas por que não faz? E tem pessoa ainda lembra, não, porque o pai nunca aceitou ele como filho. Ele ficou com isso pela vida e toda. E chega num momento que fica difícil essa pessoa cuidar. Mas nós também, como filho de Deus, precisamos lembrar, precisamos perdoar quando estamos diante dessas situações. Mas essa mensagem, estamos passando principalmente para quem é pai, principalmente para quem é uma autoridade, porque quando a pessoa tem autoridade, quer ser respeitado, quer que as ordens que ele fala sejam respeitadas, mas você também que é autoridade precisa respeitar os outros. Jesus Cristo foi um exemplo, Jesus Cristo era o mestre, mas em nenhum momento desrespeitou os seus discípulos. Ele sempre tratou com respeito e com humildade. Ele foi o maior exemplo da humildade. E ele era a maior autoridade que pisou aqui na terra. Foi a maior autoridade de todos os tempos. Mas em nenhum momento ele usou a autoridade que tinha para desonrar uma pessoa. Em nenhum momento ele usou a autoridade que tinha para maltratar uma pessoa. Tem muitos pais que agridem seus filhos. Tem filhos passando violência pelos próprios pais. Tem chefes também que maltratam seus trabalhadores. E vice-versa. Então, você como autoridade precisa cuidar daqueles que Deus lhe confiou. Porque a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Se Deus lhe der essa autoridade, seja qual for, autoridade de ser pai, privilégio de ser pai, o privilégio de ser chefe em algum lugar, e é para você cuidar daquilo que Deus te confiou. Se é pai porque Deus deu a oportunidade de cuidar os filhos que Ele te deu, demonstrar o caminho de como que eles precisam dar. Então não pode esquecer qual é a sua responsabilidade. E dessa forma que Deus quer que nós andemos, harmonia. Porque nós, quando valorizamos uns aos outros, andamos na harmonia diante da nossa vida. E assim nós conseguimos estar bem com os outros e também conseguimos respeitar as palavras do nosso Deus. E essas palavras, o trecho do texto de hoje, nos faz refletir muitas coisas da nossa vida diária. Tanto do ponto de vista espiritual, como também dentro das nossas famílias. Isso é importante para nós refletirmos como é que nós nos relacionamos com outras pessoas. Como é que nós nos relacionamos com nossos filhos? Como é que nós nos relacionamos com nossos irmãos? Como é que nós relacionamos com nossos pais? Qual é a nossa relação com nossos colegas? Qual é a nossa relação com nossos chefes? E qual é a nossa relação também com nossos funcionários, para quem tem? E é preciso levar isso muito em conta no nosso dia a dia. E aqui também nos traz a necessidade de reforçar o quão importante são os mandamentos do nosso Deus, que Deus deu. E as pessoas tinham muita dificuldade de entender os mandamentos antigamente. São 10 mandamentos que Deus deu, mas as pessoas tinham dificuldade de entender isso.
Aí Jesus simplesmente, uma vez ele falou, dos mandamentos que Deus deu, a forma simples de entender, resumindo em 2 mandamentos, isso que Deus deu. Amar o seu Deus com todo o seu coração, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Olhando para o meu mandamento, se eu amo meu Deus com todo o meu coração, vou guardar todos os mandamentos que Ele ensina. Porque o amor a Deus é guardar os seus mandamentos. Se eu amo Deus com todo o meu coração, não terei outro Deus além dele, porque eu amo a Ele. Então, entendendo assim, fica mais fácil compreender. E o segundo mandamento, que Jesus resumiu, amar o seu próximo como a si mesmo. Se eu amar ao meu próximo como a mim, não matarei, não farei mal algum contra ele, não vou desonrar essa pessoa, não falarei mau testemunho contra essa pessoa. Então, tudo que eu posso imaginar do mal contra essa pessoa, o meu próximo, eu não poderei fazer porque eu amo ele como a mim mesmo, porque eu não vou desejar isso para mim, então não vou desejar isso para ele, nem vou fazer também contra ele. Se eu amar o meu pai, eu vou honrar a ele por toda a vida, não importa a situação, estando jovem, estando velho, estando doente ou saudável, eu vou honrar a ele. E se eu amar meus filhos, também é a mesma coisa, eu vou cuidar deles da melhor forma. Então, tudo é na base do amor. Tudo é na base desses 2 mandamentos que Jesus usou para resumir tudo, para facilitar o entendimento de nós como filhos de Deus. Por isso, nós precisamos viver dentro da harmonia, diante das nossas famílias e em qualquer outro lugar, guardando essas palavras. Se essas palavras encontrar lugar nos nossos corações, seremos bem-aventurados até a vinda do Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, na altar de graça também temos a oportunidade de ouvir Deus através dos nossos servos. E para o serviço divino de hoje, estou acompanhado pelo pastor Renan, que vou pedir para ocupar o altar para nos falar o que o Espírito Santo revelou diante dele. Antes disso, pedimos um hino do coro, por favor. Amados, como a palavra aqui diz, honre a teu pai e a tua mãe. Por natureza do ser humano, como aprendizado, a gente trabalha com associações, então acredito que o primeiro pensamento humano é lembrar do pai e da mãe. Mas lembremos o que nosso Senhor Jesus disse, né, e nos ensinou a orar. Pai nosso que estais no céu. Deus também é nosso Pai.
Então, aqui a palavra diz para honrar os pais. Então, tanto os nossos pais aqui na terra e quanto Deus, principalmente. Nós somos o maior legado dos nossos pais, tanto de Deus quanto dos pais. E ultrapassamos sobre a origem física. Então, aqui, nossos pais nos ensinam a como viver em comunhão com Deus, auxilia nos nossos caminhos espirituais, também dão suporte à nossa vida material. E a mensagem de hoje é muito clara, ela diz: Deus se agrada quando os pais e filhos mantêm um bom relacionamento. Lembremos que, como foi mencionado pelo pastor Merit, que hoje é uma palavra que traz sobre os mandamentos, sobre os artigos de fé, e também podemos lembrar do credo que fala Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é a nossa base como novo apostólico de esperança e crença. Então, que a gente lembre que Deus está acima de tudo e que a gente sempre honre nossos pais e nossas mães. Como o pastor Merit disse, tem situações humanas que às vezes os pais vão na contramão dos princípios cristãos. Então temos que acreditar sempre na lei divina, acima de tudo. Outro ponto que o pastor Merit trouxe aqui para esse serviço divino, e nosso apóstolo maior também nos reservou, é a questão quando Maria e José vai todo ano ali para Jerusalém para celebrar a Páscoa, né? E quando Jesus ali atinge seus 12 anos, ele prega uma peça para Maria e José. Eles achavam que Jesus ali estava retornando junto com a caravana de volta para casa, só que Jesus ficou no templo e Maria e José teve que retornar para procurar Jesus Cristo em Jerusalém. E eles encontram Jesus no templo, e ali Jesus estava orando, estava aprendendo, estava sabiamente respondendo algumas perguntas, e Maria chega ali e questiona Jesus, por que ele fez isso, né? E em Lucas capítulo 2, versículo 49 diz: por que, Jesus dizia, por que me procureis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então ali Jesus estava ensinando que Deus está sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele tinha que retornar a casa com Maria e José, que seus pais ali eram importantes e que eles estavam de certa forma preocupados porque amava Jesus. Então esse amor é que a gente tem que carregar. Os nossos pais sempre querem o nosso melhor, e a gente tem que retribuir isso com o passar dos anos. Muitas vezes, como o pastor Merit mencionou, a gente vai ter que cuidar dos nossos pais, dar um banho, dar medicação, e esse é o ciclo natural da vida. Então, que a gente se dedique com amor, que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, e que a gente, no nosso caminhar, aproveite do nosso pai e da nossa mãe, de todo o amor que ele dá, assim como é a palavra de Deus. Então, que a gente usufrua esse caminho com eles nessa jornada, que a gente abrace nosso pai e nossa mãe, que a gente não tenha o perdão tanto do pai quanto da mãe. Se a gente tem uma situação ruim, que esteja de coração aberto e
E é isso que Jesus quer da gente, é o que Deus quer, que a gente esteja de coração aberto e sempre perdoe e ame ao próximo. Amém. Amém. Muito obrigado. E o amado pastor trouxe aqui um aspecto muito importante do perdão, porque o perdão é um ato de amor. E o perdão nos ajuda a viver diante da harmonia. Porque se nós formos guardando tudo de mal que os outros fazem para nós, nós não vamos viver com ninguém no mundo. Ninguém. Mesmo aquela pessoa que você mais ama, em algum momento já feriu seu coração, já te fez alguma coisa. Sendo seu pai, seu irmão, seu marido, sua esposa, algum momento. Então, se nós formos guardando isso, não vamos conseguir viver na sociedade. Então, precisamos perdoar e pedir perdão. E isso também é uma forma de valorizar o outro, porque a obra da palavra de hoje é valorizar uns aos outros. Então, se você valoriza uma pessoa, você não vai deixar de perdoar porque, vou deixar de falar para ele que pedi alguma coisa para ele e não aceitou, guardei um rancor para o resto da vida. Então, você não valoriza essa pessoa. Então, isso fica difícil. E perdão é muito importante na nossa vida. E precisamos lembrar isso e andar isso diante do nosso andar. Por isso, no serviço divino, nós temos a oportunidade de fazer a oração do Pai Nosso. E tem um trecho também que fala sobre perdão, na oração do Pai Nosso. Nós falamos para Deus para perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós não estamos a perdoar, estamos a mentir na oração. Por isso, precisamos perdoar também e pedir perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra que nós tínhamos agora. E sem contar lugar nos nossos corações, sermos bem-aventurados até a vinda do Senhor. Amém. Amém. E agora vamos levantar para fazer a oração do Pai Nosso e a oração final. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Bom e fiel, eterno Pai da graça, Pai da misericórdia, agradecemos seu santo nome por ter estado conosco durante este serviço divino. Obrigado pelas palavras que nos concedeu na manhã de hoje. Obrigado por ter nos mostrado a importância de viver em harmonia, valorizar uns aos outros, honrar os nossos pais e também cuidar dos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem nos oferecido nas nossas vidas. Pai, Tu conheces os corações de cada um. Muitos dos irmãos, muitas das irmãs que neste momento estão passando por problemas diversos, alguns por questão de saúde e outros também questões profissionais, questão de trabalho, questão de relacionamento. Senhor, Tu conheces os corações de cada um. Senhor, possa ajudar a estender a sua mão e responder a cada um de acordo com seus pedidos. Dê saúde àqueles que estão doentes. Abençoa essa obra, abençoa todos os irmãos, todas as irmãs, todos os servos, todas as servas que trabalham para engrandecimento da sua obra. Que as nossas orações sejam ligadas com todos os servos de Deus,
e filhos de Deus, desde o ministério do diácono até ao apóstolo maior. Oremos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs, pelo serviço divino de hoje. Desejo um domingo abençoado e uma semana abençoada para todos. Até sempre. Até sempre.